Uma coisa interessante que acontece no design de mapas é o chamado fenômeno de Baltimore, ou efeito Baltimore. Esse efeito ocorre quando uma cidade ou outro objeto é deixado de fora de um mapa porque simplesmente não há espaço suficiente, enquanto cidades menores são incluídas simplesmente porque há espaço para elas. O nome vem de Baltimore, em Maryland, nos Estados Unidos, que muitas vezes é deixada de fora dos mapas por estar cercada por cidades maiores, como Washington DC. Mas, por outro lado, às vezes cidades menores e menos conhecidas, como Alice Springs, na Austrália, acabam no mesmo mapa simplesmente porque há espaço para elas. Por exemplo, nessa escala, Alice Springs, com mais ou menos 25 mil habitantes, está identificada, mas a enorme cidade de Guangzhou, com mais de 14 milhões de pessoas, de alguma forma não está. Esse fenômeno é mais comum em sites de mapeamento automatizado, mas não ocorre em todos os níveis de zoom. Em sites populares como o Google Maps e outros semelhantes, você só começará a ver Baltimore aparecer em determinados níveis de zoom, como no 5º, 6º ou 7º zoom. Os cartógrafos podem ajustar seus mapas para garantir que sejam úteis e transmitam informações especiais de forma eficaz, encontrando o equilíbrio certo entre mostrar detalhes importantes e manter o mapa claro e focado. Os melhores mapas são aqueles que mostram claramente os principais elementos e, ao mesmo tempo, representam o mundo com precisão. Mas Alice Springs não é a única coisa estranha no mapa da Austrália. Dê uma olhada no mapa de fuso horário. Essa seção de 10:30 parece um pouco estranha, não? Bem, a Austrália está oficialmente dividida em 3 fusos horários padrão: ocidental, central e oriental. O horário padrão central australiano se alinha com o UTC mais 9:30, com os estados e territórios individuais decidindo se devem observar o horário de verão. Os territórios insulares australianos e as estações antárticas contribuem para a complexidade dos fusos horários. Apesar disso, os fusos horários australianos são geralmente fáceis de entender. Além dos fusos horários oficiais, há um fuso horário híbrido não oficial chamado Horário Padrão do Centro-Oeste Australiano. Esse fuso está na metade do caminho entre o horário ocidental, UTC mais 8, e o horário central, UTC mais 9:30, o que o torna UTC mais 8:45, uma diferença única de 1/4 de hora. O horário padrão do Centro-Oeste Australiano só é observado em uma pequena área no extremo sudeste da Austrália Ocidental, ao longo da rodovia Eyre. A área do horário padrão do Centro-Oeste Australiano inclui povoados como Cocklebiddy, Madura, Mandrabilla, Eucla e Border Village. Apenas algumas centenas de pessoas vivem nessa região, o que torna mais fácil para elas concordarem com um fuso horário fora do padrão. Apesar da falta de aprovação oficial, o horário padrão do Centro-Oeste Australiano continua a ser seguido devido à diferença significativa entre os fusos horários do Oeste e do Centro, especialmente durante o verão, quando a Austrália do Sul observa o horário de verão e a Austrália do Oeste não. O uso desse fuso horário diferente muitas vezes pode gerar confusão, mesmo entre os habitantes locais. A polícia de Eucla, por exemplo, opera no fuso horário de Perth, causando atrasos ocasionais em eventos como reuniões comunitárias. Os moradores locais mencionaram que, no passado, Eucla operava em seu próprio horário não oficial, o que tornava as coisas mais simples antes da transição para se alinhar com o horário de Perth. Eles também enfrentam confusão, pois sua localização no sul da Austrália não observa o horário de verão. A história do horário padrão do Centro-Oeste Australiano remonta ao estabelecimento de uma estação telegráfica em Eucla em 1787. Embora as origens exatas desse fuso horário não sejam claras, especula-se que ele tenha sido adotado para evitar confusão na estação telegráfica localizada na fronteira entre a Austrália Ocidental e a Austrália do Sul. O UTC mais 9:45 foi utilizado historicamente na Austrália como um fuso horário conhecido como Horário de Verão do Centro-Oeste. Algumas estradas ao longo da Air Highway na Austrália do Sul e na Austrália Ocidental adotaram o UTC mais 9:45 durante os meses de verão, quando a Austrália do Sul observava o horário de verão. Embora não seja oficialmente reconhecido pelas autoridades, os limites desse fuso horário são claramente delineados e frequentemente representados em mapas rodoviários locais. 5 localidades na Austrália, incluindo Border Village, Kaiguna, Eucla, Madura e Mandrabilla, observavam anteriormente o UTC mais 9:45. Atualmente, essas áreas operam no UTC mais 8:45 devido à ausência de horário de verão na Austrália Ocidental. A Austrália não é o único exemplo de fusos horários estranhos. A China tem uma população de aproximadamente 1,5 bilhão de pessoas e é o terceiro maior país do mundo. Apesar de seu vasto tamanho, a China opera em um único fuso conhecido como Horário de Pequim ou Horário Padrão da China.
Esse fuso horário único abrange quase 5 fusos horários geográficos dentro do país. Às vezes, em algumas cidades da China, o sol nasce até às 10 da manhã. As pessoas costumam almoçar depois das 2 da tarde ou até depois das 4 da tarde, se não estiverem com pressa. Desde 1991, o horário de verão não é observado na China. Entretanto, a região de Xinjiang, localizada na parte ocidental do país, segue o horário de Xinjiang, que está 2 horas atrás do horário padrão da China e é considerado um fuso horário não oficial. O Nepal também tem seu fuso horário exclusivo, pois funciona no horário do Nepal durante todo o ano, sem o uso do horário de verão. É um pouco diferente de outros países porque tem um deslocamento UTC de mais 5h45, o que significa que os relógios nepaleses estão 5 horas e 45 minutos à frente do tempo universal coordenado. Essa é uma diferença de apenas 15 minutos em relação à vizinha Índia, onde o horário padrão costumava ser o mesmo até que o Nepal decidiu definir seu próprio fuso horário em 1956. Agora vamos examinar o mapa da Europa. Grã-Bretanha, Portugal e Espanha estão todos localizados aproximadamente na mesma latitude. No entanto, apesar disso, é 1 hora mais cedo em Portugal e no Reino Unido em comparação com a Espanha. Por que isso acontece? Na década de 40, a Espanha foi instruída a mudar para o horário alemão, uma diretriz que foi aceita pelas autoridades espanholas. Com o passar do tempo, apesar das mudanças na liderança, a Espanha permaneceu no mesmo fuso horário, resultando em 1 hora atrasada em relação aos países vizinhos na mesma latitude. Mas, como muitos outros países, a Espanha adere ao horário de verão. A Groenlândia seria o 12º maior país do mundo se fosse independente, mas atualmente faz parte da Dinamarca. O país tem 3 fusos horários diferentes. A maior parte do país está 3 horas atrás do horário de Greenwich, com exceção de apenas uma cidade na costa leste, que está 2 horas à frente. A base aérea de Thule, no noroeste, opera no GMT-4, enquanto a pequena população de Denmark-Sund adere ao GMT. O horário de verão foi implementado para nos dar mais luz do dia à noite após o trabalho, o que poderia ajudar a economizar energia, reduzindo a necessidade de luzes e aquecimento. Ele foi sugerido pela primeira vez por Benjamin Franklin em 1784 para alinhar as horas de vigília com a luz do dia e economizar energia, e foi implementado em Port Arthur, Ontário, em 1906. Desde então, muitos países adotaram a prática, embora algumas regiões próximas à linha do Equador ou em altas latitudes tenham optado por não adotá-la devido a variações mínimas nas horas de luz do dia. Nos Estados Unidos, o horário de verão é observado em quase todos os lugares, exceto no Havaí e no Arizona. O clima quente e escaldante do Arizona faz com que o horário de verão seja meio sem sentido. As pessoas de lá preferem fazer suas coisas nas horas frescas da manhã do que suar à noite. No entanto, a nação Navarro, que é um território nativo americano autônomo, adere ao mesmo cronograma de horário de verão que o resto do país. Embora se estenda por 3 estados, Arizona, Novo México e Utah, eles mantêm o horário consistente em suas terras. Quanto ao Havaí, devido à sua localização tropical, a quantidade de luz solar não muda muito ao longo do ano. Se o Havaí mudasse seu fuso horário para UTC-9 durante o horário de verão, o sol nasceria por volta das 7 horas da manhã em junho. Isso ocorre porque a maioria das ilhas está situada a oeste do fuso horário do Havaí Aleutiano e, teoricamente, deveria estar no próximo fuso horário a oeste. No passado, o horário padrão do Havaí era baseado em uma longitude diferente da atual. A maior cerca do mundo se estende por mais de 5.000 quilômetros de Queensland à Austrália Meridional. Se esticada, poderia facilmente ligar Londres a Nova York. E se você caminhasse ao longo dela, precisaria de 6 meses para completar a jornada. Ela não foi construída para proteger a fronteira australiana. Por que seria, se os australianos são cercados por apenas água? Também não foi construída para proteger algum edifício importante. Seu objetivo é manter algumas espécies de animais afastadas umas das outras. Foi no final do século XVIII que os australianos começaram a construir partes dessa cerca. Eles queriam criar uma barreira que separasse a parte animada e movimentada do país, onde cidades como Melbourne e Sydney prosperam, do outback árido e seco. Eles usaram postes de madeira escavados profundamente no solo, ligados por uma tela de arame de cerca de 2 metros de altura. Algumas partes da cerca têm até uma segunda camada carregada eletricamente. Para garantir que essa cerca cumpra a sua função, foram adicionadas algumas luzes vermelhas e brancas para ajudar a proteger as coisas mesmo à noite. Uma equipe de mais de 20 pessoas trabalha em tempo integral para manter tudo sob controle aqui.
E todos os anos, as autoridades locais contribuem com cerca de 750 mil dólares para manter a construção em forma. Por que toda essa preocupação? O principal motivo foram os dingos. Essas criaturas parecidas com lobos são os maiores mamíferos carnívoros da Austrália e também são predadores de topo. Eles estavam causando muitos problemas para os fazendeiros locais, especialmente no sul de Queensland, onde frequentemente perseguiam ovelhas. Na maior parte do tempo, a cerca faz bem o seu trabalho, mas não é infalível. Alguns dingos ainda conseguem se esgueirar por ela. Outras vezes, camelos selvagens acabam se chocando contra ela. Isso se deve ao fato de que a Austrália tem uma grande população de camelos circulando por lá. Mas essa solução criada pelo homem fez mais do que os habitantes locais esperavam. Eles achavam que haveria apenas menos dingos dentro da cerca. Mas menos dingos significa mais cangurus. E mais cangurus significa mais competição com as ovelhas por comida. Não são apenas as espécies maiores que estão sentindo o aperto. Os animais menores e a vegetação também passaram por mudanças. Com toda essa competição em um espaço menor, os habitantes locais notaram menos diversidade na vida vegetal e nos pequenos animais. O solo tornou-se menos nutritivo com o tempo, afetando o crescimento das plantas. Além disso, a cerca funciona como uma barreira para a migração de animais e a dispersão de sementes. Até mesmo as dunas de areia estão sentindo os efeitos, com menos cobertura de grama para manter as coisas unidas. Quando os cientistas observaram cangurus dos dois lados da cerca, notaram que os filhotes que estavam dentro eram mais leves e menores em média. Os de fora tinham pés e cabeça maiores para a sua idade. E não era porque eles estavam comendo uma dieta diferente. Os cangurus que estavam presos compartilhando a terra com os dingos tiveram que se desenvolver mais rapidamente para sobreviver. Por outro lado, os que estavam dentro da cerca foram mais lentos porque não estavam sob o mesmo tipo de pressão. Esses tinham que competir com muitas outras criaturas por comida, portanto, um tamanho maior não era mais uma prioridade. Os pesquisadores ainda não têm certeza se essa diferença é uma solução rápida ou uma adaptação genética de longo prazo. Que tal domesticar os dingos? Isso não ajudaria? Muitos acham que os dingos já foram animais de estimação na Austrália, mas não se sabe ao certo. Atualmente, eles são bastante selvagens, assim como os lobos, hienas ou coiotes. A maioria deles não precisa de matilhas para sobreviver e são caçadores solitários com instintos aguçados incorporados. Portanto, domesticá-los não é algo fácil. Ainda assim, derrubar a construção não é uma opção por enquanto. Os australianos são tão rigorosos quando se trata de garantir que os dingos sejam mantidos longe que eles até criaram leis para as pessoas que manipulam a cerca. Deixar um portão de passagem aberto pode dar prisão por até 3 meses. Danificar a cerca pode custar 6 meses de liberdade. Não foi a primeira vez que os australianos pensaram que uma cerca poderia ajudar com problemas com animais. Antes de precisarem dela para os dingos, eles sofreram uma séria invasão de coelhos. Por mais fofos que fossem, os coelhos estavam danificando a terra usada para a agricultura. E então, os habitantes locais pensaram em uma cerca de 3 partes. A primeira se estendia de perto de Ravensthorpe, no sul, até Pardue Station, na costa de Pilbara. Ela tinha mais de 1.770 quilômetros de extensão, o que a tornava a maior cerca ininterrupta do mundo na época. Esse problemão com coelhos pode ser atribuído a um homem chamado Thomas Austin. Em 1859, quando chegou à Austrália, ele achou que seria uma boa ideia soltar alguns coelhos na natureza, pensando que isso daria um pouco mais de charme ao lugar. Mas como os coelhos não são nativos da Austrália, eles não tinham predadores naturais na época. Eles também são criaturas bastante adaptáveis, precisando apenas de um pouco de grama para se alimentar. Além disso, se reproduzem em velocidades surpreendentes. Uma mamãe coelha pode ter 4 ninhadas por ano, com até 5 coelhos cada. Em pouco tempo, seu número aumentou. No final da década de 1880, os coelhinhos haviam causado tantos danos que as autoridades locais fizeram uma proposta. Ofereceram o equivalente a quase 2 milhões de dólares hoje em dia para quem conseguisse encontrar uma solução para esse problema de orelhas compridas. Ninguém reivindicou o prêmio, mas uma comissão se reuniu um pouco mais de uma década depois e teve a ideia da cerca. A manutenção dessas cercas era complicada, havia inspetores oculares, sendo que cada um era responsável por um trecho de cerca de 800 quilômetros de extensão. Havia também cavaleiros de fronteira patrulhando seções menores, usando bicicletas no início, depois mudando para camelos ou usando camelos para transportar carroças. Eles até tentaram usar carros em um determinado momento, mas eles não conseguiam lidar com o terreno acidentado e os pneus furavam constantemente.
Em termos de eficácia, bem, em 1902, os coelhos já estavam passeando do lado errado da cerca. Por isso, 4 anos depois, foi colocada outra cerca. Isso funcionou por um tempo, tanto que as autoridades locais não se preocuparam em ajudar os fazendeiros após a segunda cerca com empréstimos de redes para coelhos. No entanto, as pessoas que ficavam entre as duas cercas ainda tinham dificuldades para lidar com o problema dos coelhos. Em pouco tempo, os coelhos se espalharam até mesmo sobre a cerca número 2 e ficou claro que a solução não funcionava. Em algumas áreas, mesmo enquanto as cercas estavam sendo construídas, coelhos sorrateiros conseguiam passar por elas. Até hoje, a coelhada ainda causa dificuldades às autoridades australianas às vezes. A cerca dos dingos pode ser a mais longa, mas não é a mais estranha. A cerca de aquário na Turquia pode levar esse prêmio. Essa cerca em forma de aquário tem 50 metros de extensão. Foi construída para garantir que a vista para o mar de uma vila cara fosse visível de todos os seus andares. Hoje em dia, ela reúne muitos turistas de todo o mundo, ansiosos para ver a variedade de peixes que ela contém e até mesmo os polvos. Montar a estrutura transparente não foi difícil. O verdadeiro desafio foi conectar a cerca de aquário ao mar Egeu por meio de uma tubulação enterrada que se estende por 3.960 metros de terra. Isso garante o fluxo constante de água, mantendo o aquário limpo e os peixes felizes. Para garantir que ninguém danifique a delicada cerca ou roube 1 ou 2 peixes, o proprietário também investiu em segurança. Ele instalou uma rede de 17 câmeras equipadas com reconhecimento facial. Os visitantes podem olhar e tirar fotos, mas se chegarem muito perto, é provável que os alarmes sejam acionados. Outra dessas cercas estranhas é a cerca de Sutjas, na Nova Zelândia. Se você estiver na região central de Otago, poderá se deparar com uma cerca adornada com sutiãs de todos os tipos de tamanhos, formas e padrões. Sua história remonta ao ano de 1990, quando moradores da região encontraram 4 sutiãs misteriosamente pendurados na cerca ao longo da Cardrona Valley Road. Algumas ficaram um pouco surpresas, mas outras começaram a acrescentar sutiãs à decoração. Logo, mais sutiãs apareceram e o local se tornou uma parada obrigatória para os turistas. Sua popularidade é tão grande que às vezes causa problemas de trânsito na área. O deserto do Saara é tão grande que cobre 8% do território mundial. Ele é maior do que os Estados Unidos ou a China. Surpreendentemente, o Saara não é o maior deserto do mundo. Ele é o 3º maior, atrás apenas da Antártica e do Ártico. Mas é definitivamente o mais quente. As temperaturas lá chegam a 57 graus Celsius. Esse lugar tem algumas das dunas de areia mais incríveis que você já viu, com alturas de até 450 metros. Mas aqui está o ponto alto. Há um risco real de que essas dunas continuem a se espalhar até cobrirem o mundo inteiro. Surpreendentemente, a influência do deserto do Saara se estende muito além de suas fronteiras. Sua poeira, carregada por ventos fortes, chega ao Reino Unido e a todo o continente europeu, principalmente no inverno. Essa poeira, que se deposita no solo quando chove, é uma visão familiar para quem está no Reino Unido, muitas vezes deixando um resíduo vermelho nos carros. Essa conexão entre o Saara, a Inglaterra e a Europa serve como um forte lembrete do alcance global dos fenômenos ambientais. Você pode pensar que isso não é grande coisa, mas pode transformar a Europa em um deserto, deixando seu solo infértil e os europeus sem alimentos. O solo é um aspecto fundamental da existência humana, tão crucial quanto a água limpa e o ar. Sem ele, não nos restará nada além de uma paisagem desolada e estéril. O deserto do Saara já atravessou o mar Mediterrâneo, o que é preocupante e pode mudar a paisagem para sempre. 1/5 da Espanha já foi transformado em deserto. A próxima vítima é a Itália, que também enfrenta o problema da desertificação. De fato, quase todos os países europeus têm o mesmo problema. De acordo com um especialista, a terra que não mudou por quase 2.000 anos se tornará principalmente rocha, e as pessoas que vivem nessa terra desaparecerão. 60% do solo da Moldávia desapareceu e o problema se expandiu para além do Mar Negro. Chegou à China e à Mongólia, a milhares de quilômetros de distância do deserto do Saara. Tudo isso causa perdas de 4 bilhões de dólares por ano. A ameaça é tão significativa que até mesmo a ONU reuniu os recursos necessários para resolver o problema o mais rápido possível. A Itália está enviando ajuda à África para impedir a expansão do deserto do Saara.
Se esse processo não for interrompido nos próximos 10 anos, milhões de pessoas serão forçadas a deixar suas casas. O deserto do Saara está crescendo aproximadamente 48 quilômetros por década. Faça as contas e veja quanto tempo levará para cobrir a Europa. Desde 1920, o Saara se expandiu em cerca de 10%. Mas nem toda a esperança está perdida, pois mais de 172 países se uniram para pôr um fim à desertificação do mundo. O Programa Alimentar Mundial é um projeto que visa ajudar a trazer de volta a terra verde que antes existia no Saara. Quando eles contaram às pessoas que chamavam o Saara de lar o que estavam prestes a fazer, elas basicamente riram na cara deles e disseram que era impossível. Mas quando você tem um objetivo específico em mente, o impossível se torna possível. Se voltássemos cerca de 5.000 anos no passado, veríamos uma bela floresta com árvores e grama verdejantes. O clima da África vem mudando há 21.000 anos, de uma vegetação fantástica a desertos inabitáveis. Isso tem a ver com a rotação da Terra e as monções que trazem água para esse continente seco. Mas com a ajuda de cientistas e alguns truques inteligentes, podemos trazer a vegetação de volta e deter o Saara em seu caminho. O rio Senegal serve de fronteira entre o deserto do Saara, a cidade do Senegal e a Mauritânia. Ao observar essa área do espaço, você verá como o deserto está se expandindo para o Senegal, porque a vegetação ao longo da margem do rio é quase inexistente. As florestas podem servir como uma barreira, impedindo que a areia seja levada pelo vento e que o deserto se expanda. Um esforço para criar uma grande parede verde está sendo feito e a forma como eles fazem isso é realmente impressionante. Nada estava crescendo na área atualmente restaurada há mais de 40 anos, fazendo com que os moradores locais encontrassem outros lugares para chamar de lar. As pessoas ficaram entusiasmadas quando viram que a terra poderia ser restaurada. Elas se empenharam muito e aprenderam a trabalhar com o solo e a cultivar alimentos. No momento, mais de 300 quilômetros quadrados foram restaurados e transformados em uma vegetação exuberante. A região do Sahel está no ponto de partida da desertificação. E é fundamental estabelecer primeiro um muro verde nessa área. Fazer esse muro não é ciência de foguetes, pois são necessárias apenas algumas etapas simples. O solo lá é queimado pelo sol e é tão duro quanto um bloco de concreto. Se você já derramou água no concreto, sabe que ela simplesmente escorre. Ela não fica em um só lugar. Portanto, eles tiveram que criar meias-luas de retenção de água, que reteriam a água e a disponibilizariam para as plantas. Ao saber como essas meias-luas funcionam, você pode dizer: como eles não pensaram nisso antes? Na verdade, essa técnica é antiga e já foi implementada no Sahel, mas ela se perdeu com o tempo. Quando a chuva cai, a água é coletada nas meias-luas que estão posicionadas um pouco abaixo do solo, abaixo das linhas de contorno. Quando você olha para um mapa topográfico, pode ver essas linhas. Elas mostram a elevação do solo e desempenham um papel fundamental no posicionamento das meias-luas. Há também uma espécie de banco no final da forma que impede que a água transborde. E, no meio, há plantas que estão felizes porque tem bastante água para se desenvolver. Além disso, é essencial cultivar plantas nativas que estão acostumadas a condições adversas, como o sorgo e o pães. Essas plantas estão sobrevivendo no local há milhares de anos e produzem uma boa quantidade de biomassa, o que significa que a terra pode ser reabilitada mais rapidamente e as pessoas terão comida mais cedo. A água que entrará nas meias-luas não se perderá. Ela penetrará no solo e completará as águas subterrâneas. Isso garantirá que o H2O do solo nunca se esgote e que as gerações futuras tenham água utilizável. Essa brilhante técnica de plantio não se limita às meias-luas. As pessoas também criam linhas e plantam vários vegetais, como tomates. Em seguida, há lugares apenas para árvores, como limões ou laranjas. Depois de um dia longo e quente, nada melhor do que uma limonada gelada feita na hora. As árvores também protegerão o solo e, com um pouco de sorte, haverá uma nova floresta no deserto do Saara. O objetivo é copiar a dinâmica da floresta. Comece com plantas pequenas e expanda gradualmente para plantas maiores que sejam mais úteis do que as pequenas. O objetivo é plantar mais de 10.000 árvores. Neste momento, muitas pessoas estão deixando o Saara após a estação chuvosa, indo para as cidades ou deixando a África por completo. Nessa época do ano, os vilarejos são como cidades fantasmas. Somente animais podem ser encontrados lá. A maioria das pessoas foi embora. Quero dizer, quem poderia culpá-los? Ninguém quer viver na areia, onde nada cresce. Felizmente, com toda essa nova tecnologia antiga que foi desenvolvida,
Muitas pessoas estão lenta, mas seguramente retornando às suas terras e começando a trabalhar na agricultura. O melhor de tudo é que não há invernos rigorosos, portanto as plantas crescem 12 meses por ano e as pessoas sempre podem ter comida. As pessoas estão se tornando mais sociáveis porque agora todos ficam em seus vilarejos e não viajam muito. Se esse projeto der certo, a África será salva e o mundo não se transformará em um deserto gigantesco. A vida teve origem na água, ou foi assim que sempre ouvimos falar. Na verdade, ela poderia ter começado no gelo. Sabemos que tudo teve início há mais de 3 bilhões de anos, com micróbios simples, e vem evoluindo desde então. Entretanto, há muitas teorias sobre como exatamente isso aconteceu. Talvez não o calor, mas o frio tenha sido a origem. As células foram as primeiras formas de vida minúsculas, mas antes de as termos totalmente desenvolvidas, havia coisas mais simples que não conseguiam sobreviver por conta própria. Determinadas substâncias químicas importantes para a vida, como os aminoácidos mencionados, geralmente flutuam na água em pequenas quantidades. Primeiro, eles precisavam de algo que os ajudasse a permanecer juntos sem se espalhar por toda parte. Caso contrário, teriam se perdido no mar. E segundo, precisavam se unir em grupos para formar coisas mais complexas. Além disso, quando começaram a se formar em grupos, iniciaram o processo de evolução, escolheram as melhores moléculas para realizar tarefas específicas e expulsaram as defeituosas. Sem essa organização, os replicadores mais rápidos ou parasitas teriam assumido o controle. Havia várias maneiras de se organizarem. Há 3 bilhões de anos, os oceanos eram cobertos de gelo, e descobriu-se que certas substâncias químicas importantes para a vida, como aminoácidos e ácidos nucleicos, são mais estáveis em temperaturas frias. Quando a água congela, essas substâncias químicas que se encontram nos oceanos se agrupam, facilitando a formação da vida. Ou talvez o que os ajudou foram pontos especiais chamados de fontes hidrotermais. Imagine as partes mais profundas e escuras do fundo do oceano, onde a água quente jorra de rachaduras na crosta terrestre. A vida pode ter começado exatamente ali, nessas condições extremas. Esses respiradouros expelem elementos importantes como carbono e hidrogênio, que são essenciais para a vida. À medida que a água superaquecida percorre a crosta terrestre, coleta outros elementos importantes, como minerais. Quando finalmente rompe dos respiradouros, cria uma espécie de sopa rica em produtos químicos. Nas fendas rochosas ao redor desses respiradouros, todas essas moléculas podem ter se juntado e gerado os primeiros sinais de vida. O ambiente quente e rico em minerais agiu como uma cozinha para preparar as primeiras receitas de seres vivos. Ainda hoje, esses respiradouros abrigam ecossistemas vibrantes, mostrando que a vida pode prosperar em condições extremas. Histórias antigas também falam sobre a vida começando a partir da argila. Acontece que, da mesma forma, essa ideia tem uma base científica. Imagine minúsculas partículas de argila, como pequenos grãos de areia, unidas de forma estruturada. À medida que crescem e se tornam maiores, mantêm sua forma original intacta. Elas formam áreas maiores e aglomerados, se assemelham a manchas, aglomerados de argila com pequenos buracos em seu interior. Cada mancha pode ser exposta a coisas diferentes no ambiente, como produtos químicos ou substâncias. Quando essas moléculas externas atravessam a argila, ficam presas no caminho. Uma vez ali dentro, se organizam em padrões específicos. Esse processo é comparado à forma como nossos genes organizam as coisas. Da mesma forma que os genes dizem ao nosso corpo como organizar diferentes partes, os remendos de argila organizam as moléculas. Essa teoria foi criada na década de 80, embora tenha sido muito controversa na época. Precisamos de mais pesquisas para descobrir se é verdadeira ou não. Os povos antigos poderiam estar certos quando diziam que todos começamos com o relâmpago de Zeus. A vida em si é uma reação química e precisa de energia. Sem isso, nada acontece. As células são os blocos de construção da vida. Você pode imaginá-las como pequenas fábricas cheias de atividade, trabalhando constantemente para mantê-lo vivo. Assim como toda fábrica precisa de uma fonte de energia para manter suas máquinas funcionando sem problemas, elas necessitam de energia para fazer seu trabalho. No mundo das células, essa fonte de energia é algo chamado ATP, que significa adenosina trifosfato. Trata-se de uma molécula orgânica. Há também alguns geradores de reserva com nomes sofisticados como tioésteres, fosfatos de acila e ferredoxina reduzida. Eles funcionam basicamente como reforços extras.
Quando a vida começou, ela precisava de energia para produzir coisas complexas, como proteínas e DNA. Naquela época, essa energia vinha do ambiente. Podia ser luz, calor, produtos químicos ou até mesmo um raio. E esse raio pode ter dado início à vida. Na década de 1950, os cientistas fizeram algo chamado de experimento Miller-Urey. Aplicaram faíscas elétricas em uma mistura de gases que imitava a atmosfera primitiva da Terra. De repente, isso fez com que os aminoácidos e açúcares, o material básico da vida, surgissem. Todos os seres vivos compartilham um código especial chamado DNA, ou código genético. Esse é um dos aspectos mais antigos e mais importantes da vida, e acreditamos que também existia nas primeiras formas de vida. Esse código é bastante complicado. Ele envolve juntar os blocos de construção certos, aminoácidos, na ordem correta, e há moléculas especiais chamadas tRNA e mRNA que ajudam nesse processo. A versão inicial desse código provavelmente era mais simples do que a que temos agora. Ela pode ter usado instruções mais curtas, como 2 letras em vez de 3. Os cientistas ainda estão descobrindo como o DNA apareceu pela primeira vez. Alguns acham que pode ter começado junto com o metabolismo, onde certas moléculas ajudaram a juntar os blocos de construção corretos. Agora, eles acreditam que o segredo para entender como o DNA e as proteínas são formados está na observação do RNA. Esse é um agente versátil, uma molécula que pode realizar algumas das tarefas do DNA e das proteínas. No passado, poderia ter sido a estrela antes que o DNA e as proteínas assumissem o controle. E mesmo que estes sejam os principais atores agora, o RNA ainda tem funções importantes nos seres vivos. Por exemplo, pode ativar e desativar genes, controlando como as células se comportam. Mas então vem a próxima pergunta: como surgiu o RNA? Bem, precisamos buscar origens ainda mais simples. Trata-se de uma molécula grande e complicada, mas a vida poderia ter tido início com moléculas menores que se chocavam umas com as outras e originavam reações químicas. Estas podem ter ocorrido dentro de pequenas cápsulas que agiam como membranas celulares. Com o passar do tempo, podem ter evoluído para outras mais complexas, capazes de realizar melhor o trabalho. Em outras palavras, a vida poderia ter começado com uma receita básica e, aos poucos, ter acrescentado mais ingredientes. Todos os seres vivos são feitos de carbono. Este é um elemento essencial para a vida. É o material que forma as moléculas, e estas formam as células, os tecidos e os órgãos. A Terra era muito diferente há muitos anos. Não havia plantas ou árvores, e o ar também era diferente. Em vez do oxigênio que respiramos agora, havia gases como hidrogênio, nitrogênio, sulfeto de hidrogênio e, é claro, dióxido de carbono, que continha carbono. Nesse mundo antigo, a vida talvez tenha começado de uma forma em que os organismos não comiam outros para obter energia. Talvez eles fizessem seu próprio alimento a partir dessas substâncias químicas simples. Poderiam ingerir esse dióxido de carbono, como as plantas fazem hoje, e é daí que recebem o carbono. Chamamos isso de origem autotrófica. Acredita-se que certos metais, como o ferro e o níquel, juntamente com os minerais que os contêm, desempenharam um papel importante nesse processo. Esses metais e minerais agiram como assistentes, ajudando a realizar reações químicas importantes para o início da vida, e foram encontrados em toda a Terra naquela época, especialmente em locais onde não havia muito oxigênio. E por fim, temos uma teoria maluca de que a vida não teve início na Terra. Ela poderia ter sido trazida até nós de outro lugar. As rochas de Marte às vezes são lançadas ao espaço por grandes colisões cósmicas. Algumas acabaram chegando aqui, trazendo micróbios minúsculos. Ou seja, enquanto procuramos por vida em Marte, talvez tenha sido o planeta vermelho que deu origem à nossa própria vida. Ou quem sabe não tenha sido Marte. Outros sugerem que a vida pode ter pegado carona em cometas de outros sistemas estelares, viajando pelo espaço até aterrissar aqui. Mas se ela veio de outro lugar, isso levanta mais questões. Por exemplo, como começou no espaço em primeiro lugar? É por isso que os cientistas são um pouco céticos em relação a essa ideia, chamada de panspermia. De qualquer forma, as origens da vida são um grande mistério e precisaremos de décadas de pesquisa para descobrir a resposta completa. A Índia pode se dividir horizontalmente em 2 partes ao se chocar com a Eurásia. O movimento da placa indiana, que inclui a maior parte do sul da Ásia moderna, está provocando o crescimento do Himalaia. Esse processo começou há cerca de 60 milhões de anos, quando a placa se chocou pela primeira vez com a Eurásia.
Cientistas da Holanda usaram o poder de um simulador de IA para ver como essa região se parecerá um dia. O modelo de computador mostrou que o subcontinente indiano se fundirá com o chifre da África em aproximadamente 200 milhões de anos. As atuais cidades de Mumbai e Mogadíscio se tornarão vizinhas. Elas se situarão ao longo da cadeia de montanhas recém-formada que os cientistas batizaram provisoriamente de Somalaya. Do outro lado dessa formação geológica, Madagascar se conectará com Sumatra, enquanto Calcutá e a ilha de Maurício ocuparão a mesma região. O Sri Lanka deixaria de existir ao se tornar parte do continente indiano. Mas ao norte, os cientistas preveem que o Himalaia aumentará de altura em um futuro próximo. Como a placa indiana continua a se mover para o norte, haverá grandes mudanças na paisagem ao redor. A linha de falha atual se deslocará mais para o sul. Dezenas de milhares de anos no futuro, talvez não haja Nepal. A cordilheira do Himalaia terá se expandido lateralmente para envolver o país montanhoso. E pode haver muito mais terremotos nessa parte do mundo devido a esse movimento. A maioria dos pesquisadores concorda que a velocidade com que a Índia está se movendo para o norte, em direção à Eurásia, é de apenas 0,2 centímetros por ano. Alguns deles acham que isso está acontecendo devido à flutuabilidade da placa. Ela impede que a placa indiana afunde no manto, o que dá ao Tibete sua topografia elevada. Outros estudiosos acreditam que a estrutura está se dobrando sob pressão. O processo se assemelha ao que acontece com uma folha de papel quando você a empurra horizontalmente contra uma parede. Ao aplicar mais pressão em sua borda, a folha começa a se elevar no meio. No mundo real, essa protuberância seria o Planalto tibetano. Uma teoria recente nos dá a terceira explicação para o processo. O artigo ainda precisa passar por uma revisão por pares, mas as descobertas são intrigantes. A equipe internacional de pesquisadores introduziu um novo conceito: a delaminação da placa indiana. Esse termo significa simplesmente a separação de camadas em um material que deveria estar unido. Pense em um sanduíche com fatias de queijo e presunto entre dois pães. Retire uma dessas camadas do sanduíche e você terá uma delaminação. Em termos geológicos, esse processo envolve o deslocamento da parte superior da placa e seu deslocamento para cima. No caso da placa indiana, essa é a seção que sustenta a elevação do Tibete. A seção inferior é mais densa, o que a faz afundar no manto. As placas tectônicas são, dessa forma, semelhantes a um bolo em camadas. Os chefs colocam a camada esponjosa e mais densa na parte inferior, para que a parte superior mais pesada não a esmague. Os cientistas desenvolveram sua tese analisando gases de hélio em amostras de água das fontes termais da região. O hélio 3 é um isótopo raro que mostra que o manto está próximo à superfície da Terra. Os pesquisadores mediram as proporções de isótopos de hélio em 200 fontes tibetanas. O padrão que eles observaram mostra a proximidade do manto com a superfície do norte do Tibete. Mas ao sul, eles encontraram uma abundância de hélio 4, outro isótopo, o que significa que a placa está intacta. Ela forma uma barreira que o hélio 3 não consegue penetrar, exceto em uma região próxima ao Butão, na parte leste do Himalaia. A atividade sísmica na região é uma boa prova de que a delaminação, a teoria do sanduíche, é real aqui. Isso nos mostra que o manto está se intrometendo pelo lado leste do platô. Esse conceito coloca em questão as ideias antigas e estabelecidas sobre o comportamento das placas tectônicas. Os cientistas por trás do estudo suspeitam de que o formato único da placa indiana contribui para o processo de delaminação. Ela é a mais espessa em seu ponto mais ao norte e a mais fina nas laterais. Se tudo isso for verdade, significará que as colisões continentais têm uma natureza mais dinâmica e complexa do que os geólogos acreditavam anteriormente. Os cientistas ainda não têm evidências concretas suficientes para provar a exatidão da nova teoria, apenas indícios. Perfurar a profundidades de mais de 90 quilômetros é mecanicamente impossível no momento. Essas escavações são necessárias para se ter 100% de certeza de que o processo de delaminação está ocorrendo. Com a tecnologia certa, poderemos entender melhor os riscos associados a terremotos na região Ásia-Pacífico. Essa região abriga o famoso Anel de Fogo, onde 75% dos vulcões da Terra estão localizados. 9 em cada 10 de todos os terremotos ocorrem aqui. A placa tectônica de Índia, Austrália e Capricórnio sob o Oceano Índico também é importante para solucionar os mistérios tectônicos da Terra.
O termo que os geofísicos usam é limite de placa nascente. Esses são locais onde as placas tectônicas estão apenas começando a se separar ou a se empurrar umas contra as outras. Eles representam o estágio inicial de um limite de placa completo. Essa transformação geológica se desenvolve em um ritmo de apenas 5% de 2,5 centímetros por ano. Isso é tão longo quanto a largura de um fio de espaguete. Mas não deve nos preocupar muito do ponto de vista atual. A placa Índia, Austrália e Capricórnio está destinada a se dividir ao meio no decorrer de dezenas de milhões de anos. Cientistas da França estudaram os registros de 2 terremotos ocorridos em 2012 e concluíram que deve haver uma fronteira nascente no local. Normalmente, os terremotos ocorrem em locais onde 2 ou mais placas tectônicas se encontram. Mas os tremores no Oceano Índico ocorreram no meio da placa. Os cientistas usaram um sonar para mapear o fundo do mar e ver o que realmente estava acontecendo ali. Após um exame mais aprofundado da área marinha ao largo da costa da Austrália Ocidental, os pesquisadores encontraram uma rede complexa de 62 bacias de separação ao longo de uma zona de fratura. Os dados científicos corroboraram a ideia de que a placa tectônica estava se rompendo lenta, mas seguramente. Essa é outra prova de que a camada externa de nosso planeta é dinâmica, não estática. Em alguns casos, não é preciso ser um cientista para perceber essas poderosas forças subterrâneas. Fendas enormes surgiram quase da noite para o dia devido às fortes chuvas em uma região sismicamente ativa na zona rural do Quênia. Primeiro em 2018 e depois novamente em 2023. A população local batizou a maior delas de The Grand Canyon. Esses eventos não foram incidentes isolados, mas sinais do sistema de Rift da África Oriental, parte do Grande Vale do Rift. Esse enorme fenômeno geológico que se estende da Jordânia a Moçambique nos mostra a divisão gradual do continente africano em 2 subcontinentes. É possível encontrar vales de rifts em todo o mundo como prova de como os movimentos das placas tectônicas estão mudando o planeta. O rift da África Oriental mostra a dinâmica subjacente das placas Núbia e Somali. A placa Núbia suporta a maior parte da África e a placa Somali, menor, abriga o chifre da África. As duas estão se afastando gradualmente uma da outra, o que causa a formação de fendas no Vale do Rift. Esse processo de ruptura continental, que está ocorrendo em um ritmo um pouco mais rápido do que o da Índia, acabará por levar à divisão da África em 2 continentes. Todo o processo que está prestes a acontecer nos próximos 10 a 50 milhões de anos marca um evento geológico significativo que nos lembra das transformações históricas da Terra. A última vez que a geografia do nosso planeta mudou tão drasticamente foi durante o período Jurássico. O mapa-mundi desse período parece reconhecível, mas as massas de terra estavam estranhamente posicionadas a partir da perspectiva moderna. No norte, a Eurásia ainda estava vagamente conectada à América do Norte, que na época era chamada de Laurásia. Essa massa de terra estava se afastando lentamente do supercontinente de Gondwana, mais ao sul. Ela consistia no que hoje conhecemos como África, América do Sul, Austrália e Antártica. Naquela época, a placa indiana estava mais próxima de Madagascar do que da Eurásia, como acontece atualmente. Ao contrário da crença popular, rotular o Nilo como o rio mais longo do mundo pode ser um equívoco. A medição do comprimento de um rio envolve mais do que simplesmente calcular a distância entre o ponto inicial e o ponto final. Os rios são sistemas complexos compostos por vários afluentes, que afetam significativamente seu comprimento total. De fato, ao levar em conta esses afluentes, o número inicial pode triplicar, como é o caso do rio Mississippi. De sua origem em Itasca até o seu final em Nova Orleans, a medição sugere um comprimento. Entretanto, a inclusão do rio Missouri altera totalmente essa percepção. Essa discrepância tem alimentado debates contínuos sobre a extensão do Nilo em comparação com a do rio Amazonas. Apesar de o Google reconhecer o Nilo como o rio mais longo do mundo, isso pode não estar totalmente alinhado com a realidade factual. Essa é uma boa maneira de dizer isso. Para compreender esse conceito, imagine os rios como as veias de um corpo humano. Seria impreciso supor que um indivíduo de 2 metros de altura tenha apenas 2 metros de veias, certo? As veias se entrelaçam intrinsecamente por todo o corpo, como uma vasta rede. Os rios operam sob o mesmo princípio, e o comprimento do rio principal não é a única consideração. A extensa rede de afluentes tem a mesma importância.
Os rios atmosféricos são ocorrências meteorológicas fascinantes caracterizadas por correntes de ar que transportam quantidades incríveis de vapor de água desde a floresta amazônica no norte da América do Sul até o norte da Argentina. Essas rodovias aéreas servem como condutos essenciais para a umidade vital transportada por esses rios aéreos. E sua influência se estende pelas regiões centro-oeste, sudeste e sul do Brasil, moldando os padrões de chuva nessas áreas. Quando esses rios etéreos convergem com condições climáticas específicas, como uma frente fria, a umidade latente que eles carregam pode se transformar na tão necessária chuva. Essa precipitação desempenha um papel vital não apenas na manutenção dos diversos ecossistemas da região, mas também no apoio à próspera economia do Brasil de várias maneiras. A importância desse fenômeno é evidente, pois permite a irrigação de plantações, garantindo a produtividade agrícola e a segurança alimentar. Além disso, ele reabastece os rios locais, mantendo o fluxo de água estável e dando suporte à vida aquática. Além disso, a água coletada por esses rios é canalizada para reservatórios de barragens, fornecendo uma fonte confiável de energia para a nação. A quantidade de água transportada pelos rios aéreos pode igualar ou até mesmo superar a enormidade do fluxo do Amazonas. Assim, quando unimos o rio Amazonas convencional com sua contraparte aérea, ele se torna significativamente maior do que o Nilo. Rios atmosféricos também são observados na Bacia do Congo, onde o clima é predominantemente moldado pela umidade que emana do Oceano Atlântico e das florestas da Bacia do Congo. Esse incrível fenômeno leva a níveis de evaporação que chegam a 1 a 2 metros de água por ano. Esses rios variam em tamanho e força, mas em média transportam um volume de vapor de água comparável ao fluxo na foz do rio Mississippi. Em casos raros, rios atmosféricos excepcionalmente potentes podem transportar até 15 vezes essa quantidade. Quando esses rios chegam à Terra, liberam vapor de água acumulado, resultando em chuvas ou nevascas. Embora os rios atmosféricos tenham várias formas, aqueles com alto teor de vapor d'água e ventos intensos podem causar precipitações extremas e inundações, especialmente quando se prolongam sobre bacias hidrográficas propensas a inundações. Um exemplo de um rio atmosférico bem conhecido é o Pineapple Express, um sistema robusto capaz de transportar umidade de regiões tropicais próximas ao Havaí para a costa oeste dos Estados Unidos. Esses eventos podem interromper viagens, provocar deslizamentos de terra e levar à destruição significativa de vidas e propriedades. Entretanto, nem todos os rios atmosféricos representam riscos. Muitos são sistemas mais fracos que fornecem chuva ou neve valiosas, essenciais para manter o abastecimento de água. Além disso, eles desempenham um papel fundamental no ciclo global da água e têm uma estreita associação com o abastecimento hídrico e os riscos de inundação, principalmente no oeste dos Estados Unidos. Além do potencial de inundações, os rios atmosféricos também contribuem para o aumento desejável da quantidade de neve. Uma série de rios atmosféricos foi responsável por fortes tempestades de inverno que atingiram a costa oeste dos Estados Unidos, do oeste de Washington ao sul da Califórnia, entre 2010 e recentemente, no início de 2024, resultando em chuvas que variavam de 28 a 63 centímetros em determinadas regiões. Então, se o vapor d'água pode ser considerado um rio, surge a pergunta: o que mais pode ser classificado como um rio? Surpreendentemente, mesmo sem água, algo ainda pode ser considerado um rio. Esse fenômeno fascinante é conhecido como uade, que tradicionalmente se refere a um vale de rio. Os uades podem ser encontrados em áreas suavemente inclinadas e quase planas dos desertos. Ao contrário dos rios tradicionais, os uades não têm canais permanentes devido à presença esporádica do fluxo de água. Como resultado, eles apresentam padrões de fluxo trançado causados pelo suprimento limitado de água e pela abundância de sedimentos. A água que consegue chegar ao leito do córrego se infiltra, causando uma diminuição repentina na energia e uma deposição significativa. Além disso, os uades podem desenvolver represas de sedimentos, alterando os padrões dos córregos durante as inundações repentinas subsequentes. É interessante notar que o vento também desempenha um papel na deposição de sedimentos nos uades. Quando os sedimentos dos uades estão submersos ou úmidos, os sedimentos movidos pelo vento se depositam sobre eles, resultando em uma mistura de sedimentos de água e de vento. Os rios podem ser peculiares não apenas por serem compostos de areia ou ar, mas também por suas coberturas fascinantes. Em determinadas condições, o rio Dee, na Escócia, revela uma visão intrigante: formações congeladas peculiares que se assemelham a nenúfares.
Essas formações, chamadas de panquecas de gelo ou gelo em forma de panqueca, ocorrem naturalmente quando ondas suaves fazem com que pedaços lisos de gelo colidam, resultando em bordas suaves e arredondadas. À medida que esses discos de gelo interagem com as ondas, eles ganham bordas elevadas, o que lhes dá uma aparência que lembra os nenúfares. Normalmente, o gelo em forma de panqueca tem uma consistência semelhante à da lama. Alguns relatos da mídia sugeriram que o gelo do rio Dee se formou a partir de espuma congelada. Mas os cientistas explicam que, embora isso seja plausível, as panquecas de gelo ainda se desenvolvem por meio do processo de colisão. Com o tempo, essas panquecas geralmente se fundem, formando grandes camadas de gelo. Se o gelo se tornar espesso o suficiente e a água permanecer turbulenta, ele pode se dobrar, fraturar e se empilhar sobre si mesmo, criando estruturas notáveis chamadas cristas de gelo. Agora imagine um rio feito não de água, mas de metano. Pode parecer uma ideia estranha, mas na lua Titã de Saturno, isso é de fato uma realidade. O Vid Flumina, um rio fascinante em Titã, é composto de metano e etano líquidos e foi comparado ao poderoso Nilo. Com mais de 400 quilômetros de extensão, ele flui graciosamente para a Ligeia Mare, que é o segundo maior mar de hidrocarbonetos de Titã. Embora a maior parte da superfície dessa lua seja composta de gelo de água, o Vid Flumina se destaca como um rio de tirar o fôlego, que esculpe cânions no terreno gelado, imitando leito de rocha sólida. Os cientistas da NASA acreditam que esse rio extraordinário abriga corredeiras, redemoinhos e até mesmo cachoeiras, espelhando as características encontradas nos rios da Terra. Quando a sonda Cassini da NASA chegou a Saturno em 2004, seu principal objetivo era explorar esse planeta gigante e suas luas. Os cientistas estavam particularmente interessados em encontrar evidências de metano líquido em Titã, devido à temperatura única de sua superfície e à atmosfera rica em metano. Entretanto, as observações iniciais da Cassini, concentradas na região equatorial de Titã, decepcionaram os pesquisadores, pois não encontraram sinais de mares ou rios. Essa decepção se transformou em entusiasmo quando a órbita da Cassini mudou, permitindo que a equipe se concentrasse em outras áreas da superfície de Titã usando técnicas de radar. Surpreendentemente, os sinais de radar foram refletidos em várias características angulares e ásperas, como dunas de areia, penhascos e rochas. Mas quando o radar chegou às regiões polares de Titã, os sinais cessaram, revelando misteriosos pontos escuros que lembram lagos, rios e afluentes semelhantes aos encontrados na Terra. A descoberta inovadora ocorreu em dezembro de 2012, quando Yanni Radebo, uma cientista que trabalha com a equipe da Cassini, anunciou uma imagem capturada em setembro do mesmo ano. A imagem revelou um rio semelhante ao Nilo, que se estende por 322 quilômetros em um curso relativamente reto, indicando uma correlação com linhas de falha, semelhante a outros rios importantes nas proximidades. Esse notável corpo fluido navega por terrenos acidentados e inclinados, sugerindo a ocorrência de processos tectônicos comparáveis aos da Terra. A Antártica já foi uma terra verde cheia de dinossauros, mas agora é um continente congelado maior que os Estados Unidos e que não pertence a ninguém. Não é difícil encontrá-la. Onde quer que você esteja, basta ir para o sul até chegar ao grande bloco de gelo no polo sul do nosso planeta. Ele fica dentro do Círculo Polar Antártico e é a maior massa de gelo da Terra. O continente é maior do que os Estados Unidos e ainda maior do que toda a Europa. Ainda assim, a Antártica foi oficialmente descoberta recentemente. Os cientistas não sabiam de sua existência até 1820. Depois disso, foram necessárias mais 2 décadas para confirmar que se tratava de um continente totalmente novo, e mais algumas décadas para decidir um nome. Anti significa o oposto, portanto, Antártica significa literalmente o oposto do Ártico. Mesmo antes de os cientistas descobrirem a Terra, os gregos antigos já teorizavam que deveria haver um continente ao sul para equilibrar o Ártico ao norte. Além disso, alguns especialistas que estudaram obras de arte polinésias e história oral acreditam que os polinésios encontraram o continente mais de 1 milênio antes dos europeus. De qualquer forma, hoje todos nós conhecemos essa terra gelada no Polo Sul. Devido à sua localização, há apenas 2 estações lá, verão e inverno, e ambas duram 6 meses. No verão, um pouco mais quente, o continente vive à luz do dia, e no inverno fica escuro o dia todo. 98% da Antártica é gelo. O local armazena 60% da água doce do planeta. E, no entanto, apesar de todas essas reservas, trata-se do maior deserto do mundo. Por definição, um deserto é uma área com vegetação esparsa e pouca neve ou chuva.
Observe que a abundância de areia não é uma condição necessária. Embora ali tenha um pouco dela e até dunas, também há muito vento. É o continente mais ventoso da Terra. E a velocidade do vento pode chegar a 320 km por hora. Isso é mais rápido do que os ventos dos furacões. A pouca neve que a Terra recebe nunca derrete. Ela simplesmente se acumula ao longo do tempo, por séculos e milênios. Portanto, há uma camada de gelo espessa. Isso torna a Antártica repleta de segredos ocultos. Há um mundo totalmente novo sob o gelo. Por exemplo, há muitas montanhas, com cerca de 2.700 metros de altura. Isso é mais alto do que 3 Burj Khalifas empilhados um sobre o outro, e esse é atualmente o arranha-céu mais alto do mundo. Mas não vemos todas essas montanhas porque elas estão escondidas sob a camada de gelo de quase 5.000 metros de espessura. Há também um lago lá embaixo, sob mais de 3.350 metros de neve. Ele é chamado de Vostok, em homenagem à estação de pesquisa Vostok, sob a qual está localizado. Originalmente, era apenas uma hipótese. Há mais de um século, um cientista sugeriu que a enorme pressão criada por toneladas de gelo poderia diminuir o ponto de fusão dele nas camadas mais baixas, criando água líquida, o que poderia formar um lago. O estudioso não conseguiu provar suas ideias em vida, mas outros continuaram seu trabalho e confirmaram que essa teoria era verdadeira. Há também um cânion escondido sob enormes massas de neve. Ele é mais profundo do que o Grand Canyon. Há uma cadeia de montanhas que divide o continente em 2 partes, a Antártica Oriental e a Ocidental. A parte ocidental está experimentando temperaturas mais altas e começando a derreter. Se a Antártica Ocidental derreter e liberar sua água armazenada, o nível médio global do mar aumentará em cerca de 5 metros. Isso será suficiente para que algumas cidades em todo o mundo desapareçam completamente. Talvez a primeira a se transformar em um mundo de água seja a capital da Tailândia, Bangkok, que está apenas 1,5 metro acima do nível do mar. Depois será Amsterdã, na Holanda, seguida por Ho Chi Minh, no Vietnã, Cardiff, no Reino Unido e Nova Orleans, nos Estados Unidos. Atualmente, as pessoas trabalham muito na Antártica, residindo lá por muitos meses a cada vez, para estudar esse mistério de continente. Ao longo dos anos, até mesmo algumas crianças nasceram ali. Mas não se trata de um país, é uma terra que não pertence a ninguém. Ela é regida pelo sistema do Tratado da Antártica, um acordo de pesquisa e colaboração pacífica que suspende todas as reivindicações territoriais. Ele foi assinado inicialmente por 12 nações e atualmente conta com 59 apoiadores, metade dos quais tem poder de decisão. O continente é ocupado durante todo o ano por pesquisadores de todo o mundo. Há cerca de 5.000 pessoas vivendo lá no verão e aproximadamente 1.000 no inverno. No entanto, ninguém é um residente permanente. As pessoas vêm e vão, e os cientistas se revezam para passar o tempo lá. A temperatura média anual é de menos 34 graus Celsius. Mas houve uma época em que a Antártica era tão quente quanto Melbourne, na Austrália, é hoje. Foi há cerca de 50 a 40 milhões de anos, e eu não estava ali na época, mas havia florestas verdes e dinossauros vagando por suas terras, relaxando ao sol em um ambiente de 17 graus. Isso foi antes dos pinguins. Em nossa época, o frio é tão intenso que não há árvores ou arbustos por lá, apenas neve. As únicas plantas que conseguem se desenvolver em temperaturas tão extremas são líquens, musgos e algas. As pessoas também não suportam essas condições congelantes por longos períodos de tempo, por isso o continente nunca teve uma população nativa. Bem, isso se não contarmos os pinguins, as focas, as baleias e alguns outros tipos de pássaros que vivem lá atualmente. A fauna da Antártica é a mais escassa e menos diversificada do planeta, porque apenas alguns organismos conseguem suportar suas condições adversas e porque não é permitido levar animais não nativos para lá. Portanto, se você decidir viajar para a Antártica com seu gato, bem, não pode. Ei, eu não faço as regras. Mas as poucas espécies que vivem no Polo Sul são totalmente donas do lugar. São cerca de 20 milhões de pinguins contra 5.000 pessoas. No entanto, eles são uma espécie de colonizadores. Os primeiros ancestrais dos pinguins viveram na Austrália e na Nova Zelândia. Ainda existem algumas espécies lá, incluindo o menor pinguim da Terra, com apenas 30 centímetros de altura. Ainda assim, a maioria migrou para a Antártica em algum momento, possivelmente porque foram atraídos pela maior oferta de alimentos. Não foi o frio que os fez gostar da Terra, afinal, a maioria deixa o continente quando o verão termina. Os únicos que ficam lá são os machos de pinguins imperador,
E fazem isso para aquecer os ovos deixados por suas companheiras. Mas para onde vão todos os outros? No início, esse era um grande mistério até mesmo para os cientistas, que então colocaram alguns dispositivos de localização minúsculos nas pernas de alguns desses animais e descobriram: eles vão viver nos oceanos do sul enquanto está muito frio na Antártica e ficam fora por meio ano. A volta acontece quando os ovos deixados para os machos começam a chocar, e assim as famílias podem estar juntas quando isso acontece. Os pinguins comem peixes diferentes e o oceano está repleto deles, apesar da temperatura fria. Em algumas áreas, a água pode chegar abaixo de zero porque é salgada. Mas os peixes não congelam lá porque têm proteínas anticongelantes em seus corpos. Além disso, há também cerca de 1 milhão de focas na Antártica. Elas também gostam de peixes e podem prender a respiração embaixo d'água por 2 horas. Enxergam muito melhor submersas do que sob a luz forte do dia e ainda usam seus bigodes para localizar alimentos. Seus orifícios de respiração no gelo podem congelar enquanto elas estão fora, então precisam usar os dentes para fazer um novo orifício. As focas podem até dormir embaixo d'água e ressurgir ocasionalmente para tomar ar sem acordar. Eu posso apreciar isso. Os cientistas estão procurando um pedaço de terra desaparecido há mais de 101 milhões de anos. Não é exatamente uma novidade, já que as pessoas procuram informações sobre a história do nosso planeta o tempo todo. Você pensaria que provavelmente se trata de uma ilha minúscula em algum lugar no meio do oceano. Bem, então estaria errado, pois esse continente costumava ser tão grande quanto todo o território dos Estados Unidos. Durante muito tempo, os geólogos se perguntaram se uma grande parte da Austrália contemporânea teria desaparecido no ar. Alguns acreditavam que ela estava simplesmente escondida em algum lugar no fundo do oceano. Mas, graças a alguns especialistas holandeses e 7 anos de investigação, agora sabemos que há pedaços dessa terra perdida misturados sob as exuberantes selvas do Sudeste Asiático. Os continentes que vemos em nossos manuais de geografia hoje em dia são como peças dispersas de um quebra-cabeça. Há até mesmo um bom experimento que você pode realizar para ver por si mesmo. Encontre um mapa mundi online e imprima-o. Recorte todos os continentes e brinque com eles. Você verá que todos se encaixam. Provavelmente, a coisa mais impressionante é como a América do Sul se encaixa perfeitamente perto da África. Se você fechar os oceanos que se formaram nos últimos 200 milhões de anos, os continentes parecerão formar uma letra C, que os cientistas chamam de supercontinente Pangeia. Ele nadava em um oceano chamado Pantalassa, e a parte interna dessa letra C tinha uma extensão menor de água chamada Oceano Tétis. É nesse pequeno oceano que as coisas ficam interessantes. No período Jurássico, esse continente desaparecido, que os cientistas começaram a chamar de Argolândia, sumiu e deixou um buraco na Austrália, hoje conhecido como Planície Abissal de Argo. Inicialmente, os geólogos acreditavam que tudo isso se devia a um processo chamado subducção. É quando um pedaço da crosta terrestre mergulha sob outro e se recicla no manto do planeta. Normalmente, os especialistas podem rastrear esse desaparecimento continental por meio de raspagem. Foi assim que eles descobriram, por exemplo, que a Índia se chocou com a Ásia e nos deu as majestosas montanhas do Himalaia. Mas para a Argolândia, as coisas eram um pouco mais complicadas. Pedaços e fragmentos estavam surgindo em lugares como Myanmar e Indonésia. Mas eles se comportavam como essas relíquias de viagem no tempo, parecendo muito mais antigos do que quando a Argolândia supostamente se separou da Austrália. Isso imediatamente levantou a questão: se um continente pode se comportar de forma tão estranha, quantos outros estão por aí fazendo o mesmo? Felizmente, os cientistas agora reuniram toda a linha do tempo da Argolândia e descobriram seu mistério. Ela não afundou nem foi engolida, simplesmente se transformou em um argopélago, dividindo-se em pedaços menores chamados de microcontinentes e flutuando para longe da Austrália. Esses mini-continentes fizeram uma pequena viagem antes de se estabelecerem nas selvas do Sudeste Asiático. Essa descoberta se encaixa perfeitamente no quebra-cabeça da Pangeia e nos ajuda a entender melhor como os continentes se dividem e se formam, tudo em um único achado, revelando segredos da biodiversidade e do clima do passado. Se você quiser saber mais segredos sobre história, civilização ou objetos aleatórios do dia a dia, não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Como, por exemplo, o mistério por trás dessa linha invisível de espécies na Indonésia.
Ela é chamada de Linha Wallace, em homenagem ao explorador britânico Alfred Russel Wallace. Há mais de 150 anos, ele estava em uma viagem pelo arquipélago malaio, visitando milhares de ilhas, e descobriu que os animais de um lado dessa linha invisível eram consideravelmente diferentes dos animais do outro lado. Essa linha invisível é como um muro entre marsupiais e tigres, por exemplo, ou comedores de mel e trogloditas. Mas agora sabemos que, há cerca de 35 milhões de anos, a Austrália se separou da Antártica e colidiu com a Ásia. E esse triângulo amoroso continental provocou mudanças significativas. Não mudou apenas a aparência da Terra, mas também mexeu com as espécies de animais de cada lado da linha Wallace. Mais recentemente, um grupo de especialistas publicou um estudo dizendo que essa colisão e o caos climático fizeram com que as espécies asiáticas se sentissem confortáveis vivendo no arquipélago malaio. Enquanto isso, os animais australianos não estavam tão felizes com o novo ambiente. Era muito quente e úmido para alguns, e outros simplesmente não conseguiam lidar com o estilo de vida das ilhas tropicais. A descoberta dessa mudança continental em direção à Ásia também pode explicar uma outra recente, de uma espécie humana que da mesma forma não parecia fazer sentido. Veja bem, nessa caverna escondida nas Filipinas, os arqueólogos encontraram um novo ancestral humano. Parece que há cerca de 50 mil anos, na ilha de Luzon, havia essa espécie humana antiga. O pesquisador principal acreditava que esse achado foi crucial para a compreensão da nossa evolução na Ásia, e deu a essa nova espécie o nome da ilha, Homo luzonensis. Agora, é aqui que as coisas ficam um pouco confusas. Os ossos encontrados pelos arqueólogos tinham um pequeno problema, uma estranha mistura de características que não haviam sido vistas juntas em nenhuma outra espécie de hominídeo. Dentes menores, semelhantes aos nossos, mas mãos e pés mais parecidos com os de nossos antigos ancestrais humanoides. Foram especialmente esses membros que conectaram essa espécie humana com o território do sul, há muito perdido. Isso porque eles têm essa aparência primitiva, como australopithecus africanos, por exemplo. Somente essas duas espécies estão separadas por 2 ou 3 milhões de anos de tempo e evolução. Muitos se perguntaram, o Homo luzonensis é realmente uma nova espécie? Nem todos estão convencidos, mas isso pode explicar por que as criaturas vivas também são afetadas pelo deslocamento constante da Terra sob nós. O fato de não terem mudado muito durante nossa vida não significa que nossos continentes terão essa aparência para sempre. Eles evoluíram a partir desse grande megacontinente e provavelmente acabarão em uma posição semelhante no futuro. Nesse sentido, um geólogo de uma universidade europeia tentou prever o futuro dos supercontinentes da Terra. Como ponto de partida, ele usou um terremoto que ocorreu em Portugal em 1975, quando as placas tectônicas se comportaram de forma um pouco diferente do que deveriam. Depois de anos de pesquisa, ele chegou a uma teoria em 2016. Esse geólogo acreditava que os pontos entre essas placas tectônicas poderiam estar se separando, preparando o terreno para uma ruptura maior. É como quando o vidro racha entre 2 buracos no para-brisa de um carro. Se isso acontecer, uma zona de subducção poderia se estender do Mediterrâneo até a Irlanda, levando vulcões, terremotos e novas montanhas para essas áreas. Se tudo correr de acordo com esse plano, o Oceano Atlântico desaparecerá, assim como o Pacífico, transformando-se em uma grande extensão de água. Em vez dos continentes que conhecemos hoje, teremos um novo supercontinente, que ele chamou de Aurica, porque teria a Oceania e as Américas em seu centro. No entanto, esse não é o único cenário possível. O novo Pangeia pode ser outro, e é fácil de prever. O Atlântico permanece aberto e o Pacífico se fecha. Depois, há a Amásia. Para essa, você teria que imaginar o Oceano Ártico se fechando e o Atlântico e o Pacífico permanecendo abertos. Tudo se desloca para o norte ao redor do Polo Norte, exceto a Antártica. Um cenário final seria chamado de Pangeia Última. Diminui-se a propagação no Atlântico, e uma nova placa de subducção surge na costa leste das Américas. De qualquer forma, se todos os continentes colidirem novamente no futuro, alguns cientistas dizem que não será uma experiência divertida. Acredita-se que, em cerca de 250 milhões de anos, nos sentiremos como se estivéssemos presos em um saco plástico encharcado e sufocante. Estranhamente, esse saco será o melhor lugar para se viver na Terra, as áreas costeiras. Quanto aos locais do interior, eles serão escaldantes, como um deserto em chamas. Muitas das espécies de animais que conhecemos hoje talvez não consigam sobreviver. Quanto a nós, humanos, precisaremos ser criativos se quisermos suportar o calor. No entanto, devemos ser gratos.
Esses modelos digitais ainda são ótimos porque podemos usá-los para testar todos os tipos de ideias interessantes. Por exemplo, como esses supercontinentes iriam interferir nas marés. Levando em consideração as futuras viagens espaciais, esses modelos podem nos ajudar a entender os climas dos exoplanetas, ou seja, aqueles que são localizados fora do nosso sistema solar. Se você fosse ver o Saara do espaço neste momento, em vez de um deserto estéril, teria uma visão surpreendente. Terra seca salpicada com alguns lagos e rios no Marrocos e na Argélia. Tudo graças a algumas chuvas fortes no início de setembro de 2024. Não se trata de oásis, é apenas o Saara voltando às configurações de fábrica. Acredite ou não, há algumas eras, um dos maiores desertos da Terra era na verdade um paraíso exuberante, cheio de vegetação. Vamos ver primeiro como o Saara se transformou em um deserto. Durante a última era glacial, a Terra era muito mais fria e grandes camadas de gelo cobriam grande parte da superfície. Naquela época, o Saara era significativamente maior do que hoje e em nosso planeta havia menos florestas tropicais e as temperaturas mais frias mudaram a forma como a chuva era distribuída nos trópicos. Normalmente, o ar quente sobe nos trópicos, o que ajuda a gerar chuva. Como era mais frio durante a Idade do Gelo, esse sistema ficou bagunçado e menos chuva caiu em algumas áreas. Isso causou condições mais secas e desérticas em locais que normalmente são mais úmidos. Havia também muita poeira no Saara, o que os cientistas encontraram em antigos sedimentos oceânicos. Mas há cerca de 12.500 anos, algo surpreendente aconteceu. Os níveis de poeira diminuíram muito. Isso significou que o deserto ficou muito mais úmido, o que é um sinal de que o clima esquentou repentinamente por um tempo antes de esfriar novamente. Depois de 12.500 anos atrás, o Saara se tornou um lugar muito mais verde, como uma savana, porque um padrão climático chamado de Zona de Convergência Intertropical, de fato um nome bem sugestivo, se deslocou para o norte durante o verão. Esse período úmido teve seu auge há cerca de 4.000 anos, quando as temperaturas eram um pouco mais quentes do que hoje. Naquela época, caía mais chuva nas terras altas da Etiópia, o que fazia com que o rio Nilo transportasse mais sedimentos. Entretanto, houve outra grande mudança chamada de Evento Heinrich, que fez com que a zona de convergência intertropical se deslocasse para o sul. Isso fez com que as regiões do Saara e da Arábia secassem rapidamente. Por essa razão, o rio Nilo teve muito menos inundações entre 2700 e 2100 a.C. Resumindo, o Saara passou por ciclos úmidos e secos devido a mudanças no clima e nos padrões meteorológicos ao longo de milhares de anos. Até recentemente, conhecíamos o local em sua área seca, mas em setembro de 2024, um ciclone incomum passou por lá. Ele atingiu Marrocos, a Argélia, a Tunísia e a Líbia e encheu esses lagos e rios secos. As imagens de satélite da NASA de antes e depois das chuvas são impressionantes. É como se o Saara tivesse passado por uma transformação. Algumas áreas do norte da África receberam até 20 centímetros de chuva. Para fins de comparação, Seattle recebe cerca de 1 metro por ano, apenas 5 vezes do que o Saara recebeu. Digo apenas por um simples motivo. Seattle tem a reputação de ser bastante chuvosa, enquanto o Saara não. A parte complicada é que esses 20 centímetros, basicamente toda a cota anual para essa área, caíram em questão de instantes. Portanto, de certa forma, pode ter parecido mais chuvoso no Saara do que em Seattle. As montanhas canalizaram a água para lagos efêmeros no norte da Argélia, que recentemente se expandiram para mais de 180 km² e atingiram profundidades de mais de 2,10 metros. E isso é água suficiente para sustentá-lo por 1 ano. Então, o que são exatamente esses lagos efêmeros? São bacias que se enchem por um curto período de tempo a cada ano, mas podem ficar secas por vários anos se a chuva não colaborar. Às vezes, a água flui para eles de uma pequena área circundante, ou pode ser apenas a boa e velha chuva. Agora surge uma grande pergunta: como esses lagos existem em primeiro lugar? Em geral, eles se formam porque há excesso de água retida na superfície. Mas o solo do Saara é incrivelmente seco. Ele não deveria agir como uma esponja? E deve estar sedento por umidade. Pense em como seu vaso de plantas bebe água avidamente quando você volta para casa depois das férias. Entretanto, não importa o quanto esteja ressecado, o solo seco só pode absorver uma quantidade limitada de água, que geralmente é bem pequena. E assim como a planta no vaso, não necessariamente absorve toda a água. Você pode simplesmente estar regando em excesso ou, se verificar o pires abaixo, poderá encontrar uma mini inundação. Outro fator importante que impede o solo de absorver água é a falta de vegetação.
Em condições normais, árvores, arbustos e várias plantas ajudam a reter a umidade. No deserto, entretanto, isso é quase impossível. Pode haver algumas palmeiras, mas só. O que também explica a formação desses lagos temporários. A precipitação, que não é retida pelas plantas, se acumula em vales e depressões baixas, criando esses corpos d'água efêmeros. Tais lagos podem durar apenas um tempo limitado, mas não significa que não devam ter nomes. Por exemplo, o belo lago adornado com palmeiras balançando que você vê se chama Yasmina, localizado na cidade-oásis de Merzouga. Em determinadas áreas do deserto, onde as dunas se erguem, pode parecer que você está olhando para uma miragem, mas não é. As dunas de areia são parcialmente cobertas por água. Lembra que mencionei 20 centímetros? Bem, isso não é totalmente exato em algumas regiões. De fato, há lugares onde a inundação é tão grande que as palmeiras ficam submersas até a coroa. A última vez que vimos uma chuva tão intensa foi há 30 ou 50 anos. Mas ela é mais do que bem-vinda. Depois de 6 anos consecutivos de seca, o Marrocos realmente precisava dela. Lagos que estavam secos há décadas, como o Irique, finalmente estão recebendo a tão necessária água. Uma análise recente revelou que, das centenas de tempestades que atingiram a região desde 2000, apenas 6 trouxeram chuva suficiente para começar a encher esse lago. E dessas, apenas 2 resultaram em um nível de água mais alto do que o que vimos em setembro de 2024. Portanto, embora essa chuva torrencial pareça uma bênção, a grande questão é, ela vai durar? A resposta é sim. Quando o ar úmido próximo ao Equador encontra o ar quente e seco do norte, o deserto do Saara tende a receber mais chuva. Os cientistas afirmam que essa zona de colisão está se deslocando mais para o norte à medida que o planeta se aquece, e isso está ocorrendo e, portanto, é provável que continue a se deslocar nessa direção nas próximas décadas. Parece que estou um pouco otimista demais em relação a isso, mas a verdade é que as notícias não são totalmente positivas. A realidade é que ninguém estava realmente preparado para uma situação de enchente assim. Além disso, lembre que este não é um país do Sudeste Asiático, onde as pessoas estão acostumadas a lidar com a água, e sim de um local seco como um osso. Dito isso, acho que você sabe aonde quero chegar. Tragicamente, pelo menos 18 pessoas perderam suas vidas devido às chuvas intensas no sul do Marrocos. As autoridades estão se preparando para precipitações ainda mais fortes na região, mas se esse for o caso, pode indicar que o Saara está em extinção e o que significaria para nós. Pode parecer um pouco estranho, mas nosso planeta realmente depende dos desertos, e como o Saara não é diferente. À primeira vista, ele talvez pareça um deserto estéril e nada digno de nota, mas esses locais desempenham um papel crucial em nosso ecossistema. Eles atuam como os principais pontos de armazenamento de carbono e são considerados sumidouros líquidos desse elemento, sendo que somente o Saara detém cerca de 1 trilhão de toneladas métricas dele. Na luta contra as mudanças climáticas, esses desertos existentes são como um amortecedor, ajudando a manter as temperaturas dentro de níveis aceitáveis. Sim, são muito quentes, mas funcionam como o ar-condicionado do mundo. Além disso, suas areias são uma fonte inesperada de nutrientes para áreas exuberantes, como as florestas tropicais. Acredite ou não, os cientistas descobriram que as partículas de areia do Saara ajudam a nutrir a floresta amazônica. Elas atravessam o Oceano Atlântico, acompanhando os ventos até a América do Sul, onde enriquecem o solo da bacia amazônica. Sem o Saara, os especialistas acreditam que a floresta amazônica poderia sofrer um sério colapso. Existe uma bela ilha no Oceano Atlântico a 40 quilômetros da costa do Brasil, no litoral sul de São Paulo. É fácil de chegar lá. E ela tem uma infinita faixa de praia, rochas íngremes para escalar e uma vibrante área verde tropical. No entanto, não há um único hotel ali. Ninguém anda pelas rochas, nem vê o pôr do sol à beira-mar e você nunca avistará crianças fazendo castelos de areia na praia. As pessoas deixaram essa ilha há muito tempo e dificilmente voltarão a viver lá. Há muito tempo ela foi dominada por criaturas que você preferiria nunca conhecer. A Ilha da Queimada Grande tem a maior concentração de cobras venenosas do mundo. Sim, vivas. Trata-se do único habitat natural da jararaca ilhoa, uma das cobras mais perigosas do planeta. Em torno de 2.000 a 4.000 dessas criaturas vivem ali. Dizem que nunca se está a mais de 90 centímetros de distância de encontrar uma delas na ilha. Elas são como vendedores de seguros de vida.
A jararaca zilhoa tem um veneno 3 a 5 vezes mais forte que o de suas parentes continentais mais próximas. A evolução as ajudou a desenvolvê-lo para mantê-las devidamente alimentadas. Sua única presa são os pássaros que visitam a ilha para descansar. Elas têm que deslizar pelas rochas para almoçar e mal podem esperar para rastrear os pássaros, como as outras cobras. Então desenvolveram um super veneno que funciona quase que instantaneamente. Uma lenda diz que as serpentes acabaram no meio do oceano graças aos piratas, que estariam procurando um bom lugar para esconder seus tesouros. Me refiro ao ouro deles. A ilha era a combinação perfeita. Eles também precisavam de algo para proteger seus achados de quaisquer invasores. Então levaram algumas cobras e elas se multiplicaram rapidamente. Uma explicação mais realista envolve não os humanos, mas o aumento do nível do mar. A Ilha das Cobras fazia parte do continente brasileiro, mas o mar a isolou do resto do país há cerca de 11 mil anos. As cobras que acabaram naquela ilha conseguiram se espalhar e se desenvolver, pois não tinham predadores para incomodá-las. E quando as pessoas tentavam, vamos apenas dizer que o final não era bom. Outra lenda sobre o local é a de um pescador que foi até lá para colher bananas. Ele não esperava ter a companhia de cobras venenosas, que estavam em êxtase com um novo item do menu. O pescador correu para a água para se salvar, mas foi picado antes de pular para dentro do barco. Alguns dias depois, seu barco foi encontrado. Ele não conseguiu sobreviver durante a jornada. A Ilha das Cobras é desabitada há muito tempo, mas teve uma população humana por alguns anos, de 1909 a 1920. O faroleiro, a esposa e 3 filhos. A tarefa deles era não deixar ninguém entrar naquele pedaço de terra. De acordo com outra lenda, as cobras entraram na casa deles pelas janelas durante a noite. Os pais agarraram os filhos e tentaram fugir para o barco, mas as serpentes foram mais rápidas e ninguém da família sobreviveu à visita. O farol foi automatizado. Agora a Marinha o visita regularmente para verificar se está em ordem e manter os visitantes longe da ilha. É para a segurança das pessoas e para o bem das cobras, que são uma espécie criticamente ameaçada de extinção. Algumas dessas pessoas são turistas em busca de aventuras. Outros são contrabandistas que capturam e vendem as jararacas por preços que variam entre 10 mil e 30 mil dólares. Colecionadores de animais e cientistas estão dispostos a pagar esse valor. Há rumores de que o veneno delas ajuda a curar problemas cardíacos. No passado, alguém tentou colocar fogo na ilha para se livrar completamente das cobras e limpar a terra para a agricultura. Mas elas têm uma missão importante. É fundamental estudá-las para entender melhor toda a família das serpentes e ajudar a tratar as pessoas que são picadas por elas no continente. Esses incidentes acontecem muito no Brasil. Se você realmente quer ir para a ilha, precisa ser um daqueles biólogos ou pesquisadores que a utilizam como um laboratório real para estudar a jararaca zilhoa. Será preciso obter um monte de papeladas e ainda uma permissão oficial para uma visita. Sempre haverá um médico no grupo para ajudar os outros se algo der errado, além de oficiais da Marinha para a segurança. Existem outros lugares onde as pessoas sobrevivem ao lado das cobras. A ilha Muzambua, no Lago Vitória, em Uganda, é o lar de 2.000 serpentes e menos de 100 mil habitantes. Isso é a proporção de mais de 20 cobras por pessoa, pitons africanas, víboras e outras. Você pode encontrá-las até nas casas. Às vezes, elas compartilham as camas com os habitantes locais, que acreditam que a ilha é o lar para muitos espíritos bondosos que se transformaram em cobras. As pessoas são apenas hóspedes aqui e nunca devem machucar esses animais. Mesmo se você encontrar uma cobra debaixo do seu travesseiro, não deve gritar por ajuda, pois vai espantar a sorte assim. E se machucar uma delas, prepare-se para fazer as malas e deixar a ilha para sempre. Também existem os lagartos monitores no local. Eles convivem em paz com as cobras e os habitantes locais e se alimentam principalmente de ovos de pássaros e não atacarão você primeiro. O verdadeiro perigo da ilha Sentinela do Norte não são as cobras, mas as pessoas. O local do tamanho de Manhattan e cercado por corais é o lar de uma das tribos mais isoladas do planeta, os Sentinelenses. Eles são uma comunidade de caçadores-coletores que não recebe nenhum estranho. A única visita externa segura ocorreu em 1967. Com base no que viram naquela época, os antropólogos estimam que poderia haver entre 15 e algumas centenas de pessoas vivendo na ilha. Ninguém mais no mundo fala ou entende a língua deles. Outro lugar perigoso é a ilha Miyakejima, no Japão, ao sul de Tóquio.
Ela é famosa pelo vulcão ativo em que fica. Foram 6 erupções apenas no século passado. Desde o último incidente, em 2000, um gás venenoso tem vazado pelo solo. Durante anos, todos os residentes e turistas tiveram que usar máscaras de gás o tempo todo enquanto estavam no local. Quando uma sirene soava, era o sinal para vestir o artefato imediatamente. Isso significava que os níveis de enxofre no ar haviam subido perigosamente. Felizmente, já se passaram anos desde que as máscaras de gás foram necessárias. A atividade vulcânica também tornou o lago Kivu, na África, um lugar perigoso. Ele fica exatamente onde as placas tectônicas estão se afastando lentamente umas das outras. Isso torna a crosta terrestre mais fina e os vulcões mais ativos. É por isso que existem fontes de água termais sob o Kivu, que enviam água quente, dióxido de carbono e metano para dentro dele. Os micro-organismos que vivem nele geram mais metano. Todos esses gases permanecem na água porque o Kivu é muito profundo. Esta mistura é mais densa do que a água normal dele, então o lago tem camadas incomuns. Ele é perigoso, pois todos os gases aprisionados ali podem encontrar uma saída, o que seria um desastre. Saba é uma pequena ilha do Caribe que viu mais tempestades nos últimos 150 anos do que qualquer outro lugar do mundo. Houve mais de 60 grandes furacões, 15 tempestades de categoria 3 e 7 de categoria 5, que é o mais destrutivo que um furacão pode chegar. Se quiser tentar a sorte, visite o local no inverno. Você terá menos probabilidade de testemunhar uma tempestade, mas a aterrissagem ainda vai dar aquele nervoso. Saba tem uma das pistas mais curtas e perigosas do planeta, que fica entre duas cristas de montanhas rochosas. A ilha Bouvet é a mais solitária e remota do mundo. O pedaço de terra mais próximo fica a 1.600 quilômetros ao norte, e a costa da Antártica está a 1.800 quilômetros ao sul. Menos de 100 pessoas já estiveram lá, a maioria cientistas que costumavam trabalhar em uma estação de pesquisa. Se você decidir ir para lá também, a viagem levará dias. Se algo der errado, não haverá ninguém para salvá-lo a tempo. Além disso, 93% do pedaço de terra é coberto por uma geleira, e há apenas um local apropriado para atracar um barco. Ei, parece divertido. Pode me inscrever. Só que não. O Monte Washington, nos Estados Unidos, recebe muito mais visitantes, mas nem todos voltam em segurança. Ele é conhecido como a pequena montanha mais perigosa do planeta. Os ventos aqui são os mais rápidos na superfície da Terra, chegando a 322 km por hora. Vamos empinar uma pipa, que tal? As temperaturas congelantes e nevascas fortes também não ajudam na subida. Os trilheiros muitas vezes são desviados das trilhas e estradas. Mesmo se você chegar ao topo, passará por avalanches, como no pico do Monte Everest. Ah, Phoenix. Essa joia escaldante no deserto de Sonora não é apenas mais uma cidade americana. É mais como um forno gigante onde você pode dar uma festa, desde que não se esqueça do gelo. Sério, se você estiver aqui no verão, prepare-se para o calor. Estamos falando de temperaturas que regularmente ultrapassam 38 graus Celsius. E em 2024, Phoenix atingiu 43 graus 55 vezes durante o verão, igualando o recorde estabelecido no ano anterior. Agora, eu entendo se você não for fã do clima quente, mas aparentemente, muitas pessoas adoram viver em uma sauna. Phoenix é a quinta maior cidade dos Estados Unidos e é a capital e a cidade mais populosa do Arizona, com 1,7 milhão de habitantes em 2024. E se estivermos falando da área metropolitana, também conhecida como Vale do Sol, a população é de quase 5 milhões. No entanto, boa sorte para encontrar alguém que realmente tenha nascido aqui. De cada 4 residentes de Phoenix, 3 nasceram em outro lugar. Acredite ou não, Phoenix nem sempre foi um lugar movimentado e cheio de gente. Ela se tornou há algumas décadas, era apenas um pontinho sonolento no mapa. Nos anos 40, a população era de aproximadamente 65 mil habitantes. Não estava nem perto de entrar na lista das 100 maiores cidades dos Estados Unidos. Naquela época, Phoenix era principalmente um centro agrícola, e sua economia girava em torno do que eles chamavam de 5 Cs, do inglês para algodão, frutas cítricas, gado, clima e cobre. Mas as coisas realmente começaram a mudar nos anos 50, graças a uma invenção que mudou a vida. Rufem os tambores, por favor. O ar-condicionado. Na verdade, foi a versão portátil que foi lançada em 1945, criada por um inventor americano chamado Robert Sherman. Os moradores de Phoenix devem muito a Robert por tornar a vida suportável durante os verões escaldantes.
Antes do ar-condicionado, as pessoas em Phoenix literalmente levavam suas camas para fora e construíam varandas para dormir. Elas protegiam esse tipo de espaço ao ar livre com cortinas de luz ou algum tipo de rede, para manter a poeira e os insetos afastados. Divertido. De qualquer forma, a questão é que o ar-condicionado teve um papel importante em tornar Phoenix um lugar mais fácil de se viver. Dos anos 40 para cá, essa cidade do Arizona se transformou de uma cidadezinha empoeirada para uma selva urbana em expansão, e ainda uma das 10 áreas metropolitanas que mais crescem nos Estados Unidos. A melhor parte é que parece que isso não vai mudar tão cedo, já que essa metrópole de 1.344 quilômetros quadrados é cercada por um deserto ondulante com muito espaço para continuar crescendo até onde a vista alcança. Então, quem está largando tudo para se mudar para Phoenix? Bem, os californianos são os maiores fãs da cidade. De acordo com uma pesquisa recente, 1/3 de todos os novos locatários que se mudam para Phoenix vêm de Los Angeles. Ok, essa pesquisa pode não ser a mais confiável, já que se aplica apenas aos clientes da fonte, mas está de acordo com os dados do US Census Bureau de 2019, que diz que 70 mil californianos se mudaram para o Arizona no ano anterior. A conexão entre Phoenix e Los Angeles é tão forte que algumas pessoas até chamam Phoenix de a próxima Los Angeles. É preciso dar crédito a Phoenix por capitalizar sua proximidade com o sul da Califórnia. A cidade oferece impostos mais baixos, menos regulamentações e custos de vida mais baixos, o que a torna um imã para empresas, especialmente nos setores de alta tecnologia e serviços. Então, nos anos 90, Phoenix era considerada uma geradora ininterrupta de empregos. Nos últimos anos, vimos o número de empregos só aumentar e a taxa de desemprego caiu quase pela metade, passando de 6,3 em janeiro de 2014 para 3,4 no mesmo mês em 2024. Agora, quando se trata dos problemas das grandes cidades, não se pode deixar de falar sobre o trânsito. Mas aqui está outro motivo pelo qual Phoenix é uma cidade dos sonhos. Ela não chega nem perto das 119 horas por ano que as pessoas passam paradas no trânsito em lugares como Los Angeles. Em Phoenix, é mais tipo 61 horas, uma diferença enorme, não é? E não vamos nem começar a falar sobre o dinheiro que as pessoas desperdiçam paradas no trânsito. Em Los Angeles, os motoristas gastam cerca de $2.440 em gasolina por ano. Em Phoenix, eles consomem 25 galões de combustível, o que acaba custando cerca de $952. Sim, isso ainda é muito dinheiro, mas comparado a Los Angeles, vamos lá, é uma barganha. O fato de Phoenix estar bem em termos de tráfego pode ter muito a ver com a forma como a cidade foi projetada. Basta dar uma olhada em um mapa de Phoenix. Você perceberá que parece que alguém pegou uma régua e desenhou linhas perfeitamente retas para as ruas. Isso ocorre porque a cidade foi projetada em um sistema de grade. Essa configuração facilita muito a locomoção, especialmente em comparação com cidades cheias de curvas confusas, inversões de marcha e ruas de mão única. Isso simplesmente simplifica as coisas, seja você um morador local ou um turista. Além disso, Phoenix tem ruas largas e suaves. A maioria das cidades tem uma via principal e um monte de ruas estreitas que não suportam tráfego intenso. Mas Phoenix tem ruas largas em toda parte. Assim, quando as rodovias ficam congestionadas, você pode simplesmente entrar em uma rua paralela e ainda chegar ao trabalho sem se estressar muito. Quando você observa todas as oportunidades de emprego e o trânsito relativamente tranquilo, não é de se admirar que as pessoas estejam dispostas a suportar o calor e se mudar para Phoenix. Mas não se engane, o calor não é brincadeira. É muito, muito quente e ensolarado por lá. Estamos falando de 300 dias de sol em média, ou mais de 85% de horas de luz do dia por ano. Mas, mais uma vez, Phoenix tirou o melhor proveito disso. E todo esse sol constante transformou Phoenix em uma das principais cidades de energia solar do país. Agora você deve estar se perguntando, uma cidade no meio do deserto com quase nada de chuva, será que eles têm água suficiente? Bem, eles têm. Phoenix tem sua situação hídrica muito bem resolvida, graças a várias fontes. Quero dizer, eles não dependem apenas da chuva, o que é bom porque você sabe como é a vida no deserto. A maior parte da água vem do norte e do leste do vale, onde a neve derrete das montanhas e flui para reservatórios gigantes, armazenando-a para os anos de seca. Mas a maior parte da água de Phoenix vem do Salt River Project, que traz água dos rios Salt e Verde por meio de canais e tubulações. Tem também o Central Arizona Project, que transporta a água do rio Colorado. Eles ainda obtêm um pouco de água de poços subterrâneos.
E Fênix não quer desperdiçar uma gota sequer. Então, eles são inteligentes em relação à reciclagem, reutilizando a água tratada para manter os parques verdes e até mesmo recarregando seus lençóis freáticos. Como Fênix tem céu ensolarado quase todos os dias do ano, é normal que as pessoas fiquem um pouco mal-humoradas quando chove. Mas o fato é que Fênix sempre tem uma surpresa na manga, mesmo quando se trata de tempo ruim. Quando chove no deserto, os habitantes locais são brindados com um cheiro terroso único. Isso se deve ao arbusto creosoto, uma planta do deserto que libera uma fragrância incrível quando a chuva a atinge. As pessoas o descrevem como o cheiro da chuva, e isso, sinceramente, é um daqueles aromas frescos e limpos que fazem você esquecer que está no deserto por um segundo. E se você nunca parou para pensar por que Fênix tem esse nome? Bem, ela se baseia na famosa lenda do pássaro Fênix que renasce das cinzas. Agora, depois de conhecer todas as coisas especiais sobre essa cidade e sua capacidade única de transformar desafios em vantagens, podemos dizer que o nome não poderia ter sido melhor escolhido. Olha só, a Taylor Swift pega um voo de Los Angeles para Tóquio, que sai às 10 horas da manhã do dia 20 de fevereiro. Ela fica no avião por 12 horas, mas aterrissa em Tóquio somente às 2 da tarde do dia seguinte. Essa é uma diferença de 28 horas. Então, como aconteceu essa mudança de horário? Bem, tudo isso se deve a essa linha irregular. Esta é a linha internacional de data. Você sabe, aquela linha imaginária que corta o globo ao meio e decide quem pode comemorar o Ano Novo primeiro. A propósito, são as Ilhas Line. Mas cruzar essa linha não faz apenas com que você se sinta como se tivesse entrado em um transportador. Ela realmente muda o seu dia. Atravesse do leste para o oeste e... BUM! São 24 horas depois. Se você viajar na direção oposta, cruzando a linha do ocidental para o lado oriental, você volta um dia inteiro no calendário. Você pensaria que a linha internacional de data seria uma linha reta e bonita no oceano, onde os fusos horários mudam. Mas, na realidade, é como se alguém pegasse uma régua e dissesse, vamos complicar isso. A linha zigue-zagueia por toda parte, contornando as ilhas e causando todo tipo de confusão. Por exemplo, a Ilha Grande Diomede e a Ilha Pequena Diomede estão separadas por apenas 4 quilômetros, mas tem uma diferença de horário de 21 horas. E as coisas podem ficar um pouco mais complicadas dependendo do fuso horário que o país segue. Por exemplo, se você viajar 1.061 quilômetros através da linha de data da Ilha Baker até Tokelau, deverá acrescentar 25 horas. Em outras palavras, isso equivale a um dia e 1 hora. E se isso não parecer estranho o suficiente para você, espere, fica ainda mais louco. Quando são 6 horas da manhã e quinta-feira em Nova York, ainda é quarta-feira à noite em Samoa Americana. Enquanto isso, em Kiribati já é sexta-feira. Sim, estamos falando de 3 dias diferentes do calendário acontecendo ao mesmo tempo por causa dessa linha imaginária e maluca. Esse fenômeno ocorre todos os dias, entre as 10 horas e as 10h59 da manhã. Então por que a linha internacional de data parece tão ridícula em primeiro lugar? Ótima pergunta. Embora esses zigue-zagues possam parecer completamente arbitrários, na verdade, eles têm uma base lógica. É praticamente um conceito inventado com base na rotação da Terra. A Terra está sempre girando e leva cerca de 24 horas ou um dia para completar uma rotação completa. Para manter as coisas em sincronia, as pessoas pegaram a Terra e a dividiram em 24 fusos horários, cada um com 15 graus de diferença. Mas qual é o ponto de partida para um dia na Terra? Basicamente, as pessoas precisavam descobrir qual dessas 24 zonas, ou linhas, seria a linha de partida, ou o cronocentro. Elas precisavam de um ponto de referência, uma linha onde pudessem começar a adicionar ou subtrair tempo à medida que se moviam para leste ou oeste. Essa linha é o que hoje chamamos de meridiano principal. Mas aqui está o problema: decidir onde colocar essa linha de partida. O meridiano principal é totalmente arbitrário. A ideia de estabelecer uma linha onde os dias começam e terminam remonta, pelo menos, à década de 1300. Naquela época, os cartógrafos faziam suas próprias escolhas, escolhendo suas próprias linhas divisórias leste-oeste, chamadas de meridianos, que, a propósito, é apenas uma palavra latina sofisticada para meio-dia. Sem um padrão universal para determinar quando um dia começava ou terminava oficialmente, os marinheiros em longas viagens tinham de improvisar, descobrindo como lidar com o tempo que ganhavam ou perdiam ao longo do caminho. Então, em 1884, as pessoas decidiram organizar toda essa bagunça. 25 nações se reuniram na prestigiosa Conferência Internacional do Meridiano, nos Estados Unidos, com um grande objetivo: decidir sobre uma linha que serviria como o meridiano principal oficial. Finalmente, querendo ou não,
eles estavam determinados a criar a linha internacional de data que o mundo inteiro aceitaria e seguiria daquele ponto em diante. O meridiano principal foi estabelecido em Greenwich, Inglaterra, e a linha internacional de data foi colocada no lado oposto, passando pelo 180º meridiano. Parece simples, certo? Mas foi aí que o pesadelo realmente começou. A linha internacional de data escolhida não passou apenas por áreas desabitadas. Ela dividiu alguns países ao meio e criou todo tipo de caos. Quero dizer, se você dividir o mundo com uma linha vertical completamente reta, acabará tendo situações em que metade de um país está um dia à frente e a outra metade está um dia atrás. Veja Kiribati, por exemplo. O país está centrado principalmente nas Ilhas Gilbert, que ficam a oeste da linha internacional de data. No entanto, em 1979, seu território ficou um pouco maior com as Ilhas Phoenix e Line, que ficam bem a leste da linha de data. De repente, Kiribati estava sobrepondo-se à linha internacional de data. Isso criou um pouco de dor de cabeça para as empresas. As pessoas de ambos os lados só podiam se comunicar por rádio ou telefone durante 4 dias da semana. Para corrigir essa situação peculiar, Kiribati decidiu pular o sábado, 31 de dezembro de 1994, do calendário. Assim, a sexta-feira, dia 30 de dezembro, passou a ser o domingo, dia 1º de janeiro de 1995. E, sem mais nem menos, o ano novo chegou um dia antes. Uau! Depois disso, a linha de data se deslocou para o leste para dar a volta em todo o país. A mesma coisa que aconteceu com Kiribati aconteceu com outros países também. Por exemplo, quando chegaram às Ilhas Aleutas, no Alasca, sim, a linha fez outro desvio para incluí-las. E quando chegaram ao sul do Equador, adivinhe, outra curva em direção ao leste para abranger ainda mais ilhas. E é praticamente por isso que a linha reta começou a ficar um pouco em zigue-zague. Essa linha irregular foi projetada para evitar a Terra o máximo possível, para que haja menos problemas quando se trata de mudar os dias. Portanto, você não pode ficar entre a linha internacional de data, como se tivesse um pé em um dia e o outro no outro. Mas você pode cruzá-la de barco. De fato, alguns cruzeiros transpacíficos sofisticados oferecem até mesmo um pacote de viagem no tempo para viajantes aventureiros que desejam cruzar a linha e saltar para o futuro. No final, a linha internacional de data parece tão ridícula porque foi construída com base em uma série de decisões arbitrárias, peculiaridades históricas e muita confusão. Mas não é só porque as pessoas a organizaram no século XIX que não há confusão em relação aos fusos horários atualmente. Outra coisa que o meridiano principal estabelece é o Tempo Universal Coordenado, o famoso UTC. O UTC nunca muda para o horário de verão ou qualquer outra coisa. No entanto, em 1988, o Canadá decidiu apimentar as coisas, criando o horário de verão, ou DST, Daylight Saving Time. Sua ideia era adiantar os relógios em 1 hora em relação ao horário padrão para aproveitar melhor a luz do sol nas noites de primavera, verão e outono. A ideia foi tão brilhante que a maioria dos países aderiu à ideia, mas nem todos. Basta olhar para o Nepal. Eles nunca, jamais usaram horário de verão, o que significa que seus relógios não mudam durante todo o ano. Como você provavelmente sabe, países com grandes territórios geralmente têm mais de um fuso horário, como os Estados Unidos, que tem 11 fuso horários. A Austrália tem 9, enquanto a Índia, a Índia é um caso especial. Veja, a Índia é um país grande, com uma área que se estende por cerca de 3.000 quilômetros de oeste a leste. Portanto, deveria ter 3 fusos horários no total, mas eles têm apenas um. Isso significa que o Sol nasce quase 90 minutos mais cedo em Dong, no extremo leste, do que em Gujar Moti, no oeste. E por que eles têm apenas um fuso horário? Bem, basicamente porque eles podem. Lembre-se de que a linha internacional de data e os fusos horários são invisíveis, artificiais e agora, você sabe, totalmente arbitrários. Portanto, se um país quiser manter apenas um fuso horário para simplificar os processos e as operações comerciais dentro de suas fronteiras, então, por que não?